Raio atinge manifestantes em ato de Nicolas Ferreira em Brasília. O que aconteceu? O incidente que chocou Brasília. Um evento que deveria ser mais uma demonstração pacífica de apoio aos valores conservadores e à liberdade de expressão no Brasil transformou-se em um momento de tensão e preocupação na capital federal. Durante um ato político organizado pelo deputado federal Nicolas Ferreira, um dos nomes mais proeminentes da nova direita brasileira, manifestantes foram surpreendidos por um fenômeno natural que trouxe pânico e deixou feridos. Um raio atingiu pessoas que participavam da manifestação em Brasília. O incidente, que rapidamente repercutiu nas redes sociais e nos principais veículos de comunicação do país, levanta questões importantes sobre segurança em eventos públicos, mas também serve como um lembrete simbólico da força e da determinação daqueles que saem às ruas para defender suas convicções, mesmo diante de adversidades inesperadas. Nicolas Ferreira, deputado mineiro conhecido por sua atuação combativa em defesa dos valores tradicionais, da família e da liberdade econômica, vinha mobilizando seus apoiadores para uma série de atos públicos em diversas capitais brasileiras. O objetivo era claro: dar voz à população conservadora que se sente marginalizada pelo estabelecimento político e midiático que domina há décadas o cenário nacional. A trajetória de Nicolas Ferreira. Para entender a dimensão e a importância deste ato político, é fundamental compreender quem é Nicolas Ferreira e por que ele se tornou um dos principais alvos da esquerda progressista brasileira. Eleito com uma votação expressiva, o jovem deputado representa uma nova geração de políticos conservadores que não têm medo de enfrentar narrativas hegemônicas e que utilizam as redes sociais como principal ferramenta de comunicação direta com o povo. Nicolas construiu sua base política defendendo bandeiras essenciais para o eleitorado de direita: o combate à ideologia de gênero nas escolas, a proteção da vida desde a concepção, a defesa da propriedade privada, a redução do Estado na economia e o combate incansável à corrupção que sangra os cofres públicos há gerações. Sua postura firme e sua capacidade de dialogar com os jovens através de uma linguagem moderna e direta o transformaram em um fenômeno político, especialmente entre aqueles que se sentem órfãos de representatividade no Congresso Nacional. Os atos convocados por Nicolas não são apenas manifestações políticas tradicionais. São verdadeiros movimentos de resistência cultural e ideológica contra o avanço de pautas progressistas que ameaçam os valores fundamentais da sociedade brasileira. Em cada cidade onde realiza suas mobilizações, milhares de brasileiros comparecem para demonstrar que existem, que têm voz e que não aceitarão passivamente a imposição de uma agenda que contradiz suas crenças mais profundas. O contexto da manifestação em Brasília. Brasília, como coração político do Brasil, sempre foi palco de grandes manifestações que marcaram a história nacional. Desde as diretas já, passando pelos protestos contra a corrupção petista em 2015 e 2016, até os atos em defesa da liberdade e contra as medidas autoritárias nos últimos anos, a esplanada dos ministérios testemunhou momentos cruciais da democracia brasileira. O ato convocado por Nicolas Ferreira inseria-se nessa tradição cívica de ocupação dos espaços públicos para expressão política legítima. Os manifestantes que compareceram à capital federal vinham de diversos estados, muitos percorrendo centenas de quilômetros para marcar presença e demonstrar apoio às bandeiras defendidas pelo deputado. O clima em Brasília naquele dia estava instável, com formação de nuvens carregadas típicas do período de chuvas no Planalto Central. No entanto, a determinação dos manifestantes era maior que qualquer previsão meteorológica. Eles estavam ali por um propósito maior: fazer suas vozes serem ouvidas em um país onde frequentemente se sentem silenciados pela grande mídia e pelas instituições capturadas por uma visão de mundo progressista. O momento do incidente. Testemunhas relatam que o ato transcorria de forma ordeira e pacífica, característica marcante das manifestações conservadoras no Brasil. Diferentemente de protestos de esquerda que frequentemente resultam em vandalismo, depredação do patrimônio público e confrontos violentos, os apoiadores de Nicolas Ferreira demonstravam de forma civilizada, portando bandeiras do Brasil, faixas com mensagens patrióticas e símbolos cristãos. Foi em meio a discursos e manifestações de apoio que o céu escureceu rapidamente, e uma forte tempestade começou a se formar sobre a região. Apesar dos primeiros sinais de mau tempo, muitos manifestantes optaram por permanecer no local, demonstrando a força de sua convicção política. Então, em uma fração de segundo, um raio cortou o céu e atingiu um ponto onde se concentravam manifestantes. O impacto foi devastador. Pessoas foram arremessadas ao chão pela força da descarga elétrica, gritos de pânico ecoaram pela área, e imediatamente iniciou-se uma mobilização para socorrer os feridos. O que se viu a seguir foi um exemplo notável de solidariedade e organização. Os próprios manifestantes, muitos deles treinados em primeiros socorros ou com experiência em casos de emergência, rapidamente formaram uma corrente de ajuda. Bombeiros, policiais e equipes médicas que acompanhavam o evento foram prontamente acionados e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local.
A resposta imediata. Nicolas Ferreira, demonstrando a liderança e a responsabilidade que se espera de um representante do povo, imediatamente interrompeu o evento e se dirigiu ao local onde as vítimas estavam sendo atendidas. Suas primeiras palavras foram de conforto e oração, reconhecendo a gravidade da situação e colocando-se à disposição para garantir que todos os feridos recebessem o melhor atendimento possível. O deputado utilizou suas redes sociais para informar seus milhões de seguidores sobre o ocorrido, pedindo orações pelas vítimas e tranquilizando as famílias sobre o estado de saúde dos feridos. Essa postura transparente e humanizada contrasta fortemente com a resposta frequentemente fria e calculista de políticos tradicionais diante de crises. As autoridades locais também agiram com rapidez. Ambulâncias foram deslocadas para o local, e os feridos mais graves foram encaminhados para hospitais de referência em Brasília. O sistema de saúde do Distrito Federal, frequentemente criticado por sua ineficiência, desta vez respondeu à altura da emergência, demonstrando que quando há vontade política e organização, é possível prestar um serviço de qualidade à população. A repercussão nas redes sociais. Como era de se esperar em plena era digital, o incidente gerou repercussão imediata nas redes sociais. Vídeos do momento exato em que o raio atingiu os manifestantes circularam rapidamente, mostrando a intensidade do fenômeno natural e a reação de pânico compreensível das pessoas presentes. No entanto, o que também chamou atenção foi a reação de setores da militância de esquerda nas redes sociais. Enquanto pessoas de bem demonstravam solidariedade e preocupação com as vítimas, certos perfis progressistas não perderam a oportunidade para fazer piadas de mau gosto, sugerir interpretações místicas do ocorrido ou até mesmo celebrar o incidente como se fosse algum tipo de sinal divino contra os manifestantes conservadores. Essa postura repugnante expôs, mais uma vez, a verdadeira face de uma esquerda que se diz humanista e compassiva, mas que reserva sua empatia apenas para aqueles que compartilham de sua ideologia. Para os conservadores, cristãos e defensores da família tradicional, essa mesma esquerda não demonstra qualquer respeito ou consideração, tratando-os com desprezo e até mesmo celebrando suas desgraças. A hipocrisia ficou ainda mais evidente quando se compara com a reação que essa mesma militância teria se um incidente semelhante ocorresse em uma manifestação de esquerda. Certamente veríamos uma comoção nacional, coberturas extensivas na grande mídia, discursos inflamados sobre a necessidade de proteger manifestantes, e provavelmente até mesmo teorias conspiratórias sobre sabotagem ou negligência governamental. O simbolismo do evento. Para além dos aspectos práticos e imediatos do incidente, há um simbolismo profundo que não pode ser ignorado. Os manifestantes que compareceram ao ato de Nicolas Ferreira em Brasília representam milhões de brasileiros que se sentem cada vez mais pressionados a abandonar suas crenças, a negar seus valores e a aceitar passivamente uma transformação cultural que contradiz tudo aquilo em que acreditam. Esses homens e mulheres enfrentam diariamente o desprezo da elite cultural, a censura nas redes sociais, a perseguição no ambiente de trabalho e até mesmo o risco de serem criminalizados por suas opiniões políticas e religiosas. No entanto, continuam firmes, dispostos a defender suas convicções mesmo quando isso significa enfrentar adversidades. O fato de um raio ter atingido manifestantes durante um ato político pode ser visto apenas como um infeliz acaso meteorológico. Mas para muitos dos presentes, pessoas de fé profunda, o incidente também serviu como um lembrete de que as batalhas que travamos transcendem o plano meramente político. Estamos envolvidos em uma luta espiritual, cultural e civilizacional cujo resultado determinará o futuro do Brasil e de nossa forma de vida. Mesmo diante do perigo inesperado, mesmo após testemunharem companheiros sendo atingidos por um fenômeno da natureza, muitos manifestantes optaram por permanecer no local assim que a tempestade passou. Essa determinação inabalável demonstra que o movimento conservador brasileiro não é formado por pessoas que desistem facilmente diante dos obstáculos. A responsabilidade dos organizadores. Um evento deste porte naturalmente levanta questões sobre protocolos de segurança e responsabilidade dos organizadores. É importante destacar que manifestações ao ar livre sempre envolvem riscos, especialmente em regiões e períodos sujeitos a instabilidades climáticas, como é o caso de Brasília durante a estação chuvosa. Os organizadores do ato, incluindo a equipe de Nicolas Ferreira, haviam tomado precauções básicas de segurança, incluindo a presença de equipes médicas, coordenação com autoridades locais e um plano de evacuação em caso de emergências. No entanto, fenômenos naturais como descargas elétricas atmosféricas são extremamente difíceis de prever com precisão e podem ocorrer mesmo quando o céu parece relativamente claro. O aprendizado deste incidente deve servir para aprimorar ainda mais os protocolos de segurança em eventos políticos futuros. Isso inclui monitoramento meteorológico em tempo real, sistemas de alerta sonoro para evacuação rápida, identificação de áreas de abrigo próximas e treinamento de equipes de apoio para resposta a emergências diversas. É fundamental, porém,
Que essas discussões sobre segurança não sejam instrumentalizadas por adversários políticos para tentar criminalizar ou deslegitimar manifestações conservadoras. O direito de reunião pacífica e de expressão política são garantias constitucionais fundamentais que não podem ser restringidas sob pretextos de segurança. O contraste com outras manifestações. Vale a pena contrastar a condução deste ato e a resposta ao incidente com o que frequentemente observamos em manifestações organizadas por movimentos de esquerda. Enquanto os apoiadores de Nicolas Ferreira mantiveram a ordem mesmo diante da crise, ajudaram uns aos outros e colaboraram com as autoridades, protestos progressistas frequentemente descambam para o caos, a violência e a destruição. Não é incomum ver manifestações de esquerda resultando em ônibus incendiados, lojas depredadas, monumentos históricos vandalizados e confrontos violentos com forças de segurança. A mídia tradicional, no entanto, tende a minimizar ou justificar esses excessos, apresentando-os como expressões legítimas de revolta popular ou indignação justificada. Já quando conservadores se manifestam, mesmo que de forma absolutamente pacífica e ordeira, a mesma mídia aponta câmeras procurando qualquer detalhe que possa ser usado para desqualificar o movimento. Um grito mais exaltado, uma faixa com linguagem forte, qualquer coisa serve de pretexto para classificar manifestantes conservadores como extremistas, radicais ou ameaças à democracia. Esse duplo padrão revela muito sobre o viés ideológico que contamina grande parte da cobertura jornalística no Brasil. A esquerda pode praticamente tudo, a direita, quase nada. Essa assimetria de tratamento apenas reforça a percepção, absolutamente correta, de que vivemos sob uma hegemonia cultural progressista que utiliza todos os meios disponíveis para silenciar vozes dissidentes. O papel da mídia tradicional. Falando em mídia, a cobertura do incidente pelos grandes veículos de comunicação foi reveladora. Alguns deles sequer deram destaque ao fato, enterrando a notícia em cantos obscuros de seus portais. Outros cobriram de forma fria e protocolar, sem demonstrar a mesma comoção que certamente teriam se as vítimas fossem manifestantes de esquerda. Houve também aqueles que tentaram usar o incidente para desqualificar o próprio ato político, sugerindo implicitamente que havia algo de errado ou imprudente em realizar manifestações em condições climáticas adversas. Essa linha de argumentação é desonesta, pois ignora o fato de que tempestades em Brasília podem se formar rapidamente e que os organizadores não tinham como prever com exatidão o momento em que o raio cairia. A grande mídia brasileira perdeu há muito tempo qualquer pretensão de imparcialidade. Ela funciona como braço político da esquerda, promovendo suas pautas, defendendo seus interesses e atacando implacavelmente qualquer ameaça ao status quo progressista. Por isso, não causa surpresa que um incidente envolvendo manifestantes conservadores receba tratamento tão diferente daquele dispensado a situações similares envolvendo a militância esquerdista. Felizmente, o monopólio da informação está quebrado. As redes sociais, os canais independentes de comunicação e veículos comprometidos com a verdade garantem que o público tem acesso a versões não filtradas dos fatos. É por isso que Nicolas Ferreira e outros líderes conservadores investem tanto em suas plataformas digitais. Eles sabem que não podem contar com a mídia tradicional para representá-los de forma justa. Lições para o movimento conservador. Este incidente, por mais lamentável que seja, oferece lições importantes para o movimento conservador brasileiro. Em primeiro lugar, reforça a necessidade de aprimorarmos constantemente nossos protocolos de segurança em eventos públicos. Não podemos dar munição para adversários que procuram qualquer pretexto para restringir nosso direito de manifestação. Em segundo lugar, demonstra a importância da solidariedade e da união entre conservadores. O apoio mútuo demonstrado pelos manifestantes no momento da crise é exemplar e deve servir de inspiração para nossa atuação cotidiana. Somos uma comunidade unida por valores comuns, e devemos sempre estar dispostos a ajudar uns aos outros. Em terceiro lugar, o incidente expõe, mais uma vez, a hipocrisia e a falta de empatia da esquerda progressista. Isso deve servir como lembrete de que não podemos esperar fair play ou reciprocidade de adversários que não reconhecem limites éticos em sua cruzada ideológica. Devemos estar preparados para enfrentar não apenas argumentos políticos, mas também ataques pessoais, difamação e celebração de nossas desgraças. Por fim, e talvez mais importante, o incidente reforça a determinação do movimento conservador. Não seremos intimidados por adversidades, sejam elas naturais ou provocadas por adversários políticos. Continuaremos defendendo nossos valores, ocupando as ruas quando necessário e lutando para reconquistar os espaços culturais e institucionais capturados pela esquerda. O caminho à frente. Nicolas Ferreira já anunciou que os atos continuarão. O incidente em Brasília não diminuiu em nada sua determinação de dar voz aos milhões de brasileiros conservadores que se sentem marginalizados e silenciados. Pelo contrário,
reforçou sua convicção de que essa luta é necessária e urgente. Nos próximos meses, veremos novos atos em diversas capitais brasileiras. Cada um deles será uma oportunidade para demonstrarmos nossa força numérica, nossa organização e nosso compromisso com os valores que fundamentam uma sociedade sadia: família, fé, liberdade e respeito às tradições. O movimento conservador brasileiro está em ascensão. Apesar de todos os obstáculos impostos pelo establishment, apesar da censura nas redes sociais, apesar da hostilidade da mídia tradicional e apesar de incidentes como o que ocorreu em Brasília, crescemos a cada dia. Mais pessoas estão acordando para a realidade de que as promessas progressistas são vazias, que a agenda de esquerda destruiu sociedades onde quer que tenha sido implementada plenamente, e que o futuro do Brasil depende do resgate de valores atemporais que nossas elites desprezam. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.